E aí, pessoal? Vamos lá para o tema da semana. É um tema curto, um tema que tem uma discussão bastante ampla, mas em termos de redação ele é um tema pequeno e acessível de fazer. O nosso tema é os desafios da saúde pública no Brasil. Então, praticamente a gente vai falar da saúde pública, o que é que ela enfrenta, quais são os desafios que ela enfrenta aqui no país. Então, o que é saúde pública? Saúde pública é aquela fornecida pelo Estado, ou seja, pelo poder público, a saúde governamental. É aquela fornecida pelo Estado, voltada ao atendimento de toda a população. Então, essa é a saúde pública, é aquela fornecida pelo Estado, voltada ao atendimento de toda a população. Isso é a saúde pública. E essa saúde pública ela é regulada pelo SUS. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, ele que estabelece as diretrizes para a saúde pública no Brasil. Ele que organiza os postinhos, fala da questão financeira, questão médica. Então, é o SUS. Nosso Sistema Único de Saúde. E, diferente da saúde pública, a gente tem a saúde suplementar, que é a privada, a dos planos de saúde. Quem tem plano de saúde, quem frequenta hospitais privados, esse indivíduo usufrui da saúde suplementar, diferente da saúde pública, que é aquela voltada pelo Estado. Então, em regra, a saúde é dever do Estado. Aí, se você não quiser ir para o Estado, você vai para a saúde suplementar, que é a saúde privada. Tranquilo? Então, esse é o panorama geral do tema, saúde pública. Vamos lá para a introdução. A saúde pública no Brasil sempre foi desfalcada, até hoje é. Mas, antes da criação do SUS, que ocorreu em 1988, com a nossa Constituição, as medidas de saúde eram muito precárias, pior do que a gente tem hoje. Então, dá para a gente contextualizar isso na introdução. A gente coloca lá, por exemplo, que a chegada dos portugueses no Brasil. Então, não é correto a gente falar descobrimento do Brasil, porque os índios já habitavam aqui a nossa terra. Por isso que a gente coloca a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, por que isso daqui causou repercussão na saúde pública? Porque quando os portugueses chegaram, eles trouxeram diversas doenças que não existiam até então e foram transmitidas para os índios. Então, quem ficava doente aqui no Brasil, os portugueses, que na maioria fazia parte da alta sociedade, então eles tinham médicos particulares, eles se tratavam, diferente dos índios. Os índios ficavam aquém do Estado. O Estado não fornecia saúde, então eles morriam porque adquiriam as doenças do homem branco. Então, chegada dos portugueses ao Brasil trouxe diversas doenças e também o período colonial era caracterizado pela omissão do Estado. Omissão do Estado na saúde. Então, o Estado ele não tinha a obrigação com a população. E outro fato histórico que a gente tem é a criação do SUS. Em 1988. Aí você fala que durante a história o sistema de saúde sempre foi desfalcado e tal. E só melhorou com a criação do SUS em 1988. Aí depois você fala que até hoje ainda há desafios para efetivar a saúde pública no Brasil. Depois coloca a tese e pronto, tá feita sua introdução.
E aqui você coloca que a saúde sempre foi desfalcada, fala que hoje ainda é desfalcada e fala o motivo que vai compor a sua tese. Então, em tradução a gente tem esses fatos históricos aqui. A gente pode usar também Grey's Anatomy. A série Grey's Anatomy. Por quê? Porque eles trabalham com ótimas condições de saúde, eles têm equipamentos bons, eles dispõem de uma estrutura legal lá no hospital. Então você faz um comparativo com o quadro de hospitais brasileiros. Fala que nos Estados Unidos, na série, demonstra a boa estrutura dos hospitais, a qualidade dos equipamentos, e fala que no Brasil é bem diferente disso, a realidade dos hospitais públicos. Aí dá pra gente fazer essa associação também. Então, pessoal, vamos agora para o desenvolvimento. Quais argumentos vocês podem usar nesse tema? Eu separei 3 argumentos que você pode usar, então são 3 opções de desenvolvimento diferente. O primeiro você faz com o macete 3, falando que a gente tem o direito à saúde, está previsto na Constituição e na Lei 8.080, que é a lei que regulamenta o SUS no Brasil. Então, a gente fala que esse direito existe, só que não está sendo efetivado. Depois você coloca o motivo. Qual é o motivo? O motivo, isso aqui todo mundo conhece: insuficiência de recursos no setor. Então não há investimentos suficientes para o setor da saúde. Então a gente não tem investimentos suficientes no setor. Isso cria muitos problemas. A gente tem hospitais com estruturas precárias, então há muitas mortes, há longas filas de espera, e por conta disso, o maior motivo que está por trás de tudo isso é a insuficiência de recursos. E isso ficou ainda mais grave com a PEC 55, que é uma proposta de emenda à Constituição, que a Constituição diz o seguinte, que deve ser destinado no mínimo tantos por cento do PIB para a saúde. Então, o dinheiro público, tantos por cento deve ser investido na saúde. E aí vem essa PEC, essa proposta de alteração da Constituição, diminuindo esse valor. Olha para aí. Então a Constituição diz uma coisa e vem uma PEC querendo mudar a Constituição para dizer outra, com um valor ainda menor de investimentos. Então, o motivo é esse: insuficiência de recursos, e as consequências a gente já conhece. Longas filas de espera, ausência de leitos suficientes, e essa discussão ficou ainda mais acesa com o coronavírus, porque nos outros países a preocupação seria de que, se o vírus se estendesse, não haveria espaço para todo mundo no sistema público de saúde, no sistema de saúde em geral. Só que no Brasil, mesmo sem o corona, a gente não tem espaço para alocar todo mundo. Tanto é que a gente vê os corredores dos hospitais públicos lotados. Então, mesmo sem o corona, a nossa saúde já é agravada. Então, se aumentasse a quantidade de infectados, a gente teria um colapso total do sistema de saúde, que já é desfalcado, precarizado. Então, primeiro, desenvolvimento você já tem aí. O segundo, pessoal, ele também pode ser imputado ao Estado, o governo, e o problema é a má gestão administrativa. Então, má gestão administrativa. Se você pesquisar bastante esse tema, muitos especialistas vão tocar nessa tecla de que a gente já tem poucos recursos e ainda tem os diretores das instituições médicas que não sabem lidar com o pouco recurso que tem. Então,
às vezes não instalam os equipamentos, às vezes vem equipamento que não precisa, às vezes eles não têm a capacitação técnica para lidar com determinados equipamentos. Então, essa gestão, essa má gestão do sistema de saúde, dos recursos principalmente, ela também acentua os desafios do sistema público, porque a gente tem poucos recursos e ainda não tem quem saiba utilizar desses poucos recursos. Então é a mesma analogia que a gente faz, é tipo, às vezes a gente vê alguém que ganha muito dinheiro, só que não tem nada na vida, porque a pessoa é estragada, não sabe gerir bem o dinheiro, não sabe investir, e gente que tem pouco dinheiro, mas faz o dinheiro durar muito, tem as suas coisas, tem carro, tem moto, tem casa e recebe pouco. Então essa pessoa tem uma boa gestão financeira. É o contrário do que a gente tem aqui no sistema público de saúde. A gente tem pouco dinheiro e pouca administração correta desse dinheiro. Então esse é o nosso segundo problema. E por último, pessoal, aqui a gente vai usar o macete 2. Tá tudo na apostila de vocês. Macete 2 é quando não há um agente específico do problema. Então aqui estão envolvidos vários agentes, por isso que eu não vou falar que o problema é resultado só da ação de um. Então, macete 2 eu vou falar só do problema. O problema é a concentração O terceiro argumento, pessoal, é a concentração de médicos em regiões desenvolvidas, principalmente capitais. Então, os médicos se formam e não querem trabalhar no interior. Então, essa é a realidade no Brasil, porque sabem que no interior não tem uma boa estrutura, é longe dos serviços que as capitais oferecem, como shopping, etc. E por conta disso, há uma evasão muito grande de médicos no interior. Eles se concentram nas grandes capitais. E também, às vezes, os médicos eles conciliam o emprego com hospitais privados. Então, trabalham no sistema público com a contratação irregular de emprego e mesclam a sua renda com o sistema privado. Então, esse motivo, essa concentração nas capitais faz com que muitas regiões fiquem desassistidas. E, diante desse quadro, o governo do PT fez uma parceria com o governo de Cuba e contratou vários médicos cubanos por meio do programa Mais Médicos. Então, os médicos vinham para atender pessoas do interior. Então, pode ser até que vocês tenham sido atendidos por algum médico desses, justamente para suprir essa concentração de médico, essa distribuição incorreta de profissionais da saúde. E até em Teotônio tem uma iniciativa da prefeitura de custear, de pagar uma bolsa para os estudantes de medicina de lá, que até o Davi é abrangido, para quando eles se formarem, eles trabalharem obrigatoriamente, mas claro, recebendo 2 anos para a prefeitura. Então eles se formam e ficam 2 anos lá obrigatoriamente. Isso é uma forma boa de você garantir médicos que são da cidade, são pessoas que conhecem as pessoas da cidade, que geralmente têm residência na cidade, e ainda ajuda o estudante durante o seu curso. Então é uma iniciativa muito boa do prefeito Joãozinho. Então são esses os problemas que vocês podem usar nesse tema. Você faz com macete 3, o problema 2 você faz com macete 1 e o problema 3 você pode fazer com macete 2. Tranquilo?